Boa tarde, dia 24 de agosto, quarta-feira ensolarada em Santos. Já começou aquele friozinho que estava intenso, já diminuiu. Sol na Baixada Santista. Você que acompanha o programa de Portugal, com meu amigo Mário Gil na internet, através do www.tvcomsantos.com. Você, Regina, que acompanha o programa do Rio de Janeiro, e para as pessoas que acompanham com meu amigo Alex de Curitiba, que são santistas, gostam de Santos e querem saber as notícias aqui da cidade, o meu abraço. E Santos volta com sol nessa quarta-feira, depois de um fim de semana de chuva na Baixada, né? Uma segunda-feira e uma terça-feira gelada para os santistas, né? Hoje o clima está mais agradável para aqueles que têm tempo de dar uma corrida na praia logo cedo, para aqueles que possam caminhar na praia e para quem está trabalhando também, porque o sol sempre dá um novo estímulo, né? Hoje, vários assuntos. O Uber invade em Santos, apesar de ser proibido por uma legislação municipal, o Uber invadindo a cidade de Santos, taxistas protestam, é um assunto que vai ser debatido aqui no nosso Ação e Reação. Também as ressacas que destruíram parte das muretas do canal da Ponta da Praia e invadiram os prédios. Invadiu o nosso Vasco da Gama, que está reformado, dando uma grande dor de cabeça para o Pepino, porque muitas pessoas querem processar o clube, outras querem processar a prefeitura, outras querem responsabilizar a seguradora e muitas seguradoras não querem pagar. É um problema bem complicado essa questão dos carros alagados. Aí, carros com água do mar, então já complica tudo, né? Tivemos vídeos aí, a gente pode até pôr o vídeo aí para quem não viu, daqui a pouco a gente coloca o vídeo. Também previdenciário, mudando as regras da Previdência, todo mundo preocupado se a forma 9085 continua, teve a 739 agora. E para bater um papo com a gente, o nosso convidado de hoje, advogado também, comentarista do programa, Danilo Oliveira. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Filete, uma boa tarde. Eu não vou ainda cumprimentar o nosso outro convidado para não derrubar o nosso apresentador. Então, uma boa tarde aos nossos telespectadores. Eu vi num programa de ontem, um programa de rede nacional, né, onde o entrevistado, ele falou a mesma coisa que você, porque ele falou assim, eu não vou entrevistar eu não vou anunciar a pessoa porque, né, senão quebra o apresentador. Mas se você quisesse, podia ter anunciado. E o nosso outro convidado é o advogado também, comentarista, empresário, proprietário da Design Gallery, Top of Mind, pela 11ª vez, a Design Gallery. 11ª vez é o seu, Filete. O meu é a 6ª vez. Ah, sexta vez. Sexta e primeira. Sexta com uma loja e primeira com outro ramo, não é isso? Na realidade, assim, foram 6 anos com artigos de decoração produtos para o lar, e esse ano a gente teve a grata felicidade também de ser também presentes finos. Mas a loja do Gonzaga está maravilhosa, está muito boa, queria dar os parabéns. Obrigado. Outro dia eu estive lá e parabéns para você. E vamos começar com o Uber. Uber é uma questão complicada, né? Fiz um programa lá na 102.1, né? Onde o Mohamed falou que os taxistas passam de pai para filho, que não pode, que é uma concessão. Depois eu fui estudar isso, né? E vi que já existe uma lei federal que permite a passagem de pai para filho. Sim. Né? Não é uma lei, é uma decisão do STF ou do CJ. É isso aí. Então eu fui estudar isso aqui, né? Porque a gente Então existe uma decisão, né? Que pode também essa passagem do pai para filho, para as pessoas da sua família. Então, é esse lado e tal. E tiveram aqueles 400 taxistas que ficaram na ponta da praia, fizeram aquele movimento. E a Câmara Municipal, através do projeto do vereador Ademir Pestana, e os outros vereadores também, decretou que o Uber não pode trabalhar em Santos. O Paulo Barbosa assinou que não pode trabalhar. Então, fica uma complicação, porque os táxis, né, de uma certa maneira, reclamam do Uber. O Uber é a modernidade. Aí você fala, mas o cara para ter o táxi, ele tem que pagar imposto, tem que ter tudo certinho, tem que ter, por exemplo, o carteira de motorista profissional. O cara do Uber, basta ele ter uma carteira, talvez não pegue a profissional, porque ele fala que é carona, um terninho, um carro, uma balinha, tal, quer dizer. Então, essa complicação dessa briga, tal. Em São Paulo foi regulamentado. Qual é a sua opinião, João? Aqui na Baixada Santista, essa questão é uma questão que vai dar problema, né? Eu queria só primeiro cumprimentar o doutor Danilo, que foi meu professor na faculdade, tenho um apreço, uma admiração muito grande por ele. O Uber eu vejo de uma forma muito interessante. Eu não vejo nem de uma forma nem da outra que o pessoal coloca. Primeiro, você, Filete, abrir uma empresa e você locar carro, concorda?
Se você abrir, pega o alvará da prefeitura, você tem um lugar. Vou comprar carro até mais barato com aquele desconto Sim, que tem. mas você pode alocar o carro. Posso. Vou conseguir, se eu entrar nesse sistema, não há problema comprar nenhum. o carro por 30% menos, como um taxista, como as pessoas que têm algum problema físico, Não há né? nada que impeça você de locar carro. Também você pode prestar um serviço nessa sua empresa que loca carro com a opção de motorista. Eu quero fazer para casamento, eu quero fazer para viagens, com todas as regulamentações que a lei exige. Se eu vou pegar a viagem, tem que ter Artesp, tem que ter uma série de imposições legais que fazem parte do negócio. Ou seja, ninguém pode impedir a pessoa de trabalhar livremente. Isso é uma predisposição constitucional. Você tem o direito de trabalhar, sendo lícito o serviço. Mas tem que estar regulamentada, pagar imposto para a prefeitura, vamos lá, tudo então, isso, né? Justamente. Não é abrir e sair abrindo, né? Posso fazer contratos pela internet? Também posso. Tá. Algum problema nenhum. Eu posso, então, abrir uma empresa, comprar alguns carros. Vamos supor que eu compre 10 carros pretos, sedãs de luxo, contrate 10 motoristas legalmente habilitados, da CLT, que passam por cursos regulatórios. Eu posso contratar? Eu posso, claro que eu posso. E eu posso fazer um sistema, um aplicativo, que as pessoas possam me contratar. E eu posso colocar esse carro na rua e, olha, quando você me contratar, aquilo é um contrato, como um contrato por escrito, um contrato e pedir esse carro. Dessa forma, o Uber pode ser legalizado. O grande problema que eu vejo é que a permissão, os taxistas são permissionários, né? Tem essa questão da venda da placa, tem uma briga muito grande, que eu não quero nem entrar nesse assunto, porque vira outro assunto. Mas aí foge, aí a gente começa a entrar outro assunto. Nos capilares. Mas vamos lá. Pelo direito administrativo, ele pode ter a permissão de utilizar o táxi para utilizar quando ele quiser. Esse é um fator. O problema é que o Uber não quer fazer a coisa como diz a lei. Ela poderia ter Uber sem problema nenhum e ter táxi sem problema nenhum, são coisas completamente diferentes. Não dá para você ter uma empresa com o carro num ponto de táxi, ou pegar o passageiro na esquina por levantar a mão, não pode escrever táxi lá em cima. Pode ser feito dessa forma que eu falei. Cria-se uma empresa, abre-se, tem um alvará, compra os carros, funcionário registrado. Mas já existe no Canal 3, tem justamente, já existe. No Canal 3 tem um que é do nosso amigo, que vende os para festa, os Cadillacs. No canal, por exemplo, sim, tem várias, tem a Rede Acala, tem a Vila Rica, dos Três Irmãos. Ou seja, você falou exatamente isso. Já existe. Não há problema nenhum. Se o contrato é pela internet, se o contrato é pago por cartão de crédito, se é por quilometragem rodada, não importa. É permitido. O que não é permitido do meu ponto de vista, é utilizar como táxi. Eu não posso comprar um carro, preto, azul, colorido, da cor que quiser, colocar em cima táxi, tem que seguir as questões da prefeitura. Tem a padronização dos carros, a prefeitura tem a padronização. Veja bem, o Uber quer contratar o cara sem ser profissional, como você colocou, sem ter a habilitação necessária. Ele quer contratar o cara, explorar o cara, que o cara ganha 25%, o Uber ganha 25% da corrida. Vai pegar um carro que você não sabe se aquele carro está adequado, se está em ordem, se não está, porque bem ou mal, a administração pública tem uma regra para você colocar, o táxi tem que ser 4 portas, tem que ter isso, se é melhor, se é pior, é uma questão de cada um entender. E aí você, algum lado sai perdendo, você explora quem? O motorista, que não vai conseguir fazer a sua manutenção adequada, porque o valor não consegue remunerar exatamente. E às vezes não é tão barato. E outra, acontece um acidente. Tá com seguro? Que empresa que é essa Uber? Eu não posso simplesmente, vou fazer uma analogia pelo meu produto, tá? É permitido vender pela internet? Todo mundo sabe que é. O cara precisa ter um alvará aqui em Santos para vender? Não tem. Ele pode ter uma loja lá no interior de São Paulo e você, filete, entrar na sua clínica, vou comprar um produto, comprar um aparelho de jantar, comprar por lá, passar no... Pode e vai entregar. Nada é legal, porque ele está registrado lá, ele tirou o CNPJ dele, ele fez tudo isso. Se não fizer, está irregular. Se ele cobra muito barato, porque não está fazendo isso. Não é questão do preço. A questão é essa. A forma que a Uber está utilizando no mundo inteiro, o grande problema é esse, porque eles não querem pagar os impostos. Eles não querem ter alvará em cada lugar, sistema trabalhista de cada motorista, contratar cada motorista. Se a Uber falar, Uber, vou contratar motorista, vou fazer isso, pode? Pode. Só que é inviável daí, aí é caro. Esse cara que vendeu o aparelho de cozinha que você falou, não sei se você citou agora,
Se ele pagar todos os impostos, tudo bem. Se não, é uma Tudo bem. concorrência desleal com a tua Claro, loja. claro. Que você paga imposto, paga funcionário. Claro, Então, se claro. você for levar no Uber, é aquele cara que vende pela internet. Não entrega um Ou vende contrabando. Ou roubado. Ou vende contrabando, não tem nota, vende, por exemplo. Sim. Você vai na internet, Ou você paga quer impostos, comprar não faz a coisa. cueca da não sei o quê. Você pega um monte Ou lá, não tem tá barato, mas é contrabando, é falsificado. Ou o risco que você tem não entregar simplesmente produtos, uma empresa fantasma. Acontece. Muito. Mas a questão justamente é essa. Você gera uma concorrência, não sei se desleal ou não, mas você prejudica algumas partes. O consumidor, ele fica muito mais vulnerável, porque ele não sabe se aquele motorista ali é uma pessoa séria, se é uma pessoa... E no direito administrativo tem uma certa responsabilidade por aquela placa. Aquela placa corresponde ao motorista, por mais que tenha esses desvios, que não vem ao caso agora. Que o cara coloca o para trabalhar, compra 20 placas, tem esses erros todos, mas um erro não vai justificar o outro. Mas compra 20 placas, mas está pagando imposto das 20. Não, né? mas está errado de uma forma, do meu ponto de vista. É uma forma que o pessoal usa, é usual, não quero entrar no mérito disso. Porque o cara é permissionário, só teria que ter uma placa, não 5. Se dele, ele dirigir, no máximo colocar mais um motorista, tem umas falhas também nesse outro lado, que não vem ao caso. O que a gente está falando é da legalidade do Uber. É possível ser legal? É. Só que tem que atender às regras que tem hoje na legislação pertinente municipal, estadual e federal. Dani, essa questão. E a lei municipal, ela pode sobrepor, porque o pessoal do Uber, o pessoal dos táxis, né? O pessoal do táxi, ele diz que, por exemplo, que o pessoal do Uber fala, mas pode em São Paulo, que não pode aqui, uma lei municipal e tal. E os taxistas dizem que não, porque eles pagam impostos, são regulamentados, passam por aferição de taxímetro. Tem gasto, né? Você para o táxi, aferição, gasta. Tem que padronizar os táxis, teve a padronização que ficou muito bom. Padronizado, não eram padronizados os táxis em Santos, no começo tiveram que gastar dinheiro com colante. Até a roupa tem que ser certa, né? Agora tem uma cor certa para você ter táxi em Santos. Então os táxis antigos tiveram que ir vendendo, comprando novos carros. No começo houve uma chiadeira por causa desse investimento. Isso, uma chiadeira. Os próprios taxistas reconhecem a importância desses investimentos que, de certa forma, foram impostos a eles. A gente nem teve oportunidade de conversar ainda sobre o assunto, o doutor João e eu, e mesmo contigo, Filete, e a gente acaba concordando. A minha opinião é a seguinte: a gente jamais pode justificar uma coisa pondo defeito em outra. É a pior forma de você querer justificar juridicamente alguma coisa, inclusive o Uber. Eu não posso justificar a presença do Uber como um serviço a ser prestado dessa forma, pegando os defeitos que existem na prestação de serviços dos taxistas, né? Tecnicamente deveria ser uma autorização, mas também a gente vai ficar discutindo se é autorização ou permissão. Sim. E essa permissão aqui, num sentido não muito técnico, que é dada aos taxistas, ela envolve algumas formalidades, né? Inclusive a de que ela seria, em tese, para o direito administrativo, um título precário. Mas não é isso que importa. Eu acho que o mais importante é o seguinte, tentando aliar aqui o consumidor, o interesse do consumidor e o que diz o nosso direito, o que dizem as regras jurídicas. É verdade que a concorrência, ela gera, em tese, serviços mais baratos, ela gera um serviço de melhor qualidade. Exemplo, uma coisa é eu só ter uma loja do segmento da Design Gallery. Sim. Uma coisa é eu ter apenas uma clínica veterinária na região. Uma coisa é eu ter apenas um escritório de advocacia que trabalha com aquele tipo de causa. Cria-se aí o chamado monopólio, muitas vezes. Quando eu tenho uma, duas, meia dúzia, o risco dos cartéis. Agora, com o Uber, surge a possibilidade de uma concorrência, de um serviço que é prestado, em tese, em melhores condições, segundo muitos consumidores falam, e com valores menores. Então você tem aí uma concorrência, o que é bom para o mercado em termos econômicos ou de direito econômico, que está de acordo com uma coisa que o João mencionou, que é a tal da livre iniciativa, que é a possibilidade que a pessoa tem de pegar o patrimônio dela, a renda dela, o conhecimento que ela tem e ganhar dinheiro em cima daquilo, de forma lícita. O sistema capitalista, inclusive, recomenda que você use seu patrimônio, não o deixe parado para que ele te gere mais patrimônio. Acontece que a livre iniciativa pressupõe que aquela atividade é exercida exatamente de forma lícita. No caso do Uber, juridicamente falando, não estou emitindo opinião pessoal como consumidor, pelo pouquinho que eu conheço do direito. No caso do Uber, para que a atividade seja lícita,
ela tem que se enquadrar às mesmas exigências ou exigências muito próximas daquilo que se exige dos taxistas. Porque senão a gente cria sim uma concorrência desleal. Se você não estabelecer um padrão para aquele tipo de atividade, seja pelos taxistas e pelo Uber ou por ambos, você cria uma concorrência desleal. E me parece, me desculpem consumidores, que prestigiar os consumidores não é o suficiente para que você haja ao arrepio da lei. Sem critério nenhum. Porque realmente, se você conversar ou você pesquisar a legislação, os encargos, a tributação, investimento para um taxista é muito caro, é muito elevado. Concordo que aqui a gente não tem que entrar nos casos de fraudes, de falhas, a gente não pode justificar a regra por exceção, se é que é exceção, mas enfim, acho que a pauta de hoje não é essa. A discussão é legalidade, a validade jurídica do Uber. O que eu quero dizer, resumindo, é que, num primeiro momento, a princípio, o Uber pode ser, sim, uma atividade válida. Só que aí há necessidade de regulamentação. E aí a gente chega na questão que o Filete fez para mim, na pergunta que o Filete fez para mim, que é a seguinte: como é que fica essa questão hierárquica, lei federal, lei municipal? O Brasil é uma federação, é formado por entes federativos, e a grande marca de uma federação é a sua autonomia. A autonomia dos entes federativos. Um grande exemplo disso são as eleições municipais, em que cada município elege ou reelege o chefe do seu poder executivo, os membros das câmaras municipais. Como cada um tem o seu legislativo e o seu executivo, se aprova da autonomia. Então, cada município tem essa liberdade constitucionalmente garantida para legislar acerca da possibilidade ou da impossibilidade da prestação do serviço por meio desse aplicativo, do Uber. Me parece, num primeiro momento, que a proibição ela é juridicamente inviável. Por quê? Porque existe a tal da livre iniciativa. Só que a livre iniciativa, para que o titular desse direito possa exigi-lo, ele tem que cumprir requisitos estabelecidos na lei, que não existem hoje. Então, me parece também que a discussão, e não sei até que ponto isso é cômodo para as câmaras municipais, não só da de Santos, mas de um modo geral da Baixada Santista, do Estado e do Brasil, que a discussão ela é levada para um foco que não é o principal. É pode ou não pode? Me parece que a questão não é essa pode ou não pode, a questão é um novo nicho, uma fatia de mercado que surge, ou um novo mecanismo, uma nova forma de você prestar um serviço. A questão é, como é que a gente regulamenta isso para que essa concorrência não seja desleal? Ou então trabalhar com números. O município de Santos tem esses números. Só não sei se são reais. A gente precisaria conferir. É viável a prestação do serviço pelo aplicativo Uber ou a gente acaba com a categoria dos taxistas? Eu não vejo, sinceramente, doutor Danilo, pela lei, eu não vejo concorrência. A grande questão, o senhor deu o exemplo da loja ser virtual, é que o contrato passa a ser feito de uma outra forma. É óbvio que se o Uber resolveu parar num ponto de táxi, colocar uma plaquinha em cima escrito táxi... Não pode. De jeito nenhum. Isso eu não vejo possibilidade nenhuma. Quando eu falo você concorrência... levantar a mão e parar aquele carro porque você identifica de qualquer forma como um Uber, isso já está errado, sem dúvida. Mas a concorrência... Quando eu te falo concorrência, é no modo de prestação. Melhorar. Eu captei o seu ponto de vista. Então, se eu tenho o taxista, qual é o modo de contratação desse serviço? É o habitual. É ir até o ponto, é estender o braço. Acontece que hoje você também já... Poderia ligar. Você também já contrata por telefone, por aplicativo. Sim. Então, as formas de contratação, elas acabam se coincidindo. Eu acho que a gente pode até evitar, já que a gente tem que enfrentar o problema que se apresenta, então vamos discutir, como eu sempre cobro aqui, em alto nível, com informações claras. Me parece que proibir por proibir não é juridicamente válido. É inviável proibir. Não dá, porque a atividade ela não é ilícita na sua essência. Mas ao mesmo tempo eles têm que ter normas, né? Porque senão, por exemplo, eu tenho uma clínica, pago tudo como você citou. Aí eu falei, faz o seguinte, eu vou montar uma clínica lá no shopping. Vou alugar um espaço no shopping, e não vou registrar nada. Vou ficar atendendo os bichinhos lá no shopping. Alugo lá no meio do shopping. Pode? Não, o conselho vai falar, você tem que pagar você tem que abrir uma clínica aqui. Não, mas como é que você está atendendo animais aqui e operando, Filete, lá? Vamos por onde que é a 98 lá, no shopping balneário. No shopping balneário, ou onde tem o McDonald's, vai num shopping. Aí eu fecho lá, abro mas peraí. Mas você está operando aqui é uma clínica, você não tem como operar. Operar você tem que ser... Não, aqui é um consultório, você tem que operar uma clínica, não tem metragem.
Você não está pagando o conselho? Você tem que pagar o conselho aqui, filete, porque você abriu um consultório. Você vai pagar menos que o hospital, mas vai pagar. Cadê se o CRMV está aqui? Não, você tem que pagar, porque você está exercendo a medicina. Cadê o imposto da prefeitura? Cadê o ISS? Tu vai ter que pagar tudo. Então, eu já vou ter que montar uma clínica, um consultório, um hospital dentro de um shopping. Só que eu tenho que pagar tudo. Agora, imagine se eu montasse no shopping, não, aqui eu não vou pagar nada. Eu vou trabalhar e tudo bem. Aqui não é... Então, mas eu acho que a última coisa que o Uber não é proibição. A proibição é inviável, mas eu tenho que me regulamentar. Eu tenho que pagar a prefeitura, conselho de veterinários. Mas essa é a questão. Concorda? A questão é exatamente essa. Eu tenho aqui um exemplo, como eu não sou candidato a nada, não tenho pretensão, eu posso dar esse exemplo porque é até um exemplo impopular. É a mesma coisa que você pensar no empresário de qualquer segmento, sei lá, um empresário que trabalha no mercado aí de roupas, então ele vende roupas, e em frente à loja dele, alguém monta uma barraquinha, um camelô, irregular, vendendo roupas, naquele sentido antigo, né, tradicional, sem recolher tributos, sem ter nenhum cadastro na prefeitura. É claro que, economicamente, socialmente, a gente até compreende o fenômeno. O Brasil é um país cheio de desigualdades, muitas pessoas aí passando fome. Está trabalhando, não está roubando, de acordo todo. Poderia estar, né, praticando atos ilícitos, estou trabalhando. Estou tentando. A velha máxima, né? Um terço da nossa população, de acordo com estudos recentes, nessa situação de lutando, batalhando para poder ter o que comer, ter um prato de comida. Então, a gente acaba fechando os olhos. Só que se a gente for analisar juridicamente, há uma concorrência desleal. Sim. Porque como é que fica a situação do empresário que paga tributos, paga salários, tem uma legislação trabalhista, que não é muito flexível? Eu vejo que a Uber poderia ser legalizada se eles quisessem hoje, com a legislação que você tiver, usando dessa forma. Você pega lá o Código Civil, tem as formas de você prestar serviço de aluguel de carro. Você pode contratar legalmente um motorista. Você pode prestar serviço legalmente. Você pode prestar serviço por aplicativo. Você pode... Só que isso tudo custa dinheiro. Aí vai ficar mais caro que o táxi. Porque o táxi tem isenção também. Ele paga impostos, mas são bem mais baixos do que montando uma empresa dessa forma. Se eu for montar uma empresa dessa forma, legalmente, ele vai ficar mais caro que o táxi. O táxi tem isenção, inclusive, na compra do carro. Ele paga uma taxa muito menor que eu pagaria. Mas o cara que tem uma firma também, João, só interrompendo, o cara que tem uma firma de locação de carros, ele também tem isenção na compra também, né? Sim. Então, se você montasse uma vai, tem o Zé Morrenzo, meu amigo lá de São Vicente, o Jornal Vicentino, ele tem uma firma de locação paralela. Mas eu vou ter que contratar ele tem isenção também vou de ter carro. que pagar todos os Não, mas isenção ele ia ter também. Isenção o cara também ia ter. Não, sim. Nesse caso teria. Mas o taxista ele não vai pagar, por exemplo, o ISS, tudo mais que ele vai pagar, já está num pacote que ele paga da licença dele por ano. Já tem um certo... pacotinho, que uns vão achar que é mais caro o básico, mas é muito mais barato, vamos colocar assim, do que a empresa constituída dessa forma. Vou comprar uma garagem, os carros têm manutenção, tem um seguro determinado, tem tudo, uma responsabilidade social, porque tem aquela questão do ir em legendo. Porque quem você está colocando para trabalhar ali? Esse motorista do Uber pode ser um cara excelente, mas quem que garante, quando o consumidor está contratado naquele serviço, que aquela pessoa é uma pessoa idônea? Exatamente. O taxista também não pode ter essa garantia. Mas vamos entrar naquela questão que você acabou de colocar, né, Danilo? Não dá para você um erro pelo outro. Mas é por isso também que em Santos a maioria dos taxistas estão vinculados às cooperativas. Sim, houve uma década e meia aproximadamente atrás. Exatamente, o peixe que se vendeu foi exatamente esse. Olha, o meu táxi é cooperado, eu faço parte de tal cooperativa, enfim, você identifica... Pelo menos... cooperativa, por exemplo, se você, por exemplo, teve uma vez que, por exemplo, um taxista foi levar uma senhora na minha clínica, uma senhora muito legalzinha, tudo, e ele falou para a senhora, puxa, em vez de a senhora cuidar de um cachorro, só podia cuidar de uma criança pobre. Aí a mulher entrou chorando lá, eu liguei para a empresa e liguei só para falar numa boa, o cara foi suspenso 3 dias, né? Tem uma ouvidoria, você pode fazer reclamações. Não ele, a placa do táxi. Então, por exemplo, se trabalhava 3 naquele táxi, ficou 9, foram 3 vezes 3, porque são 3 dias e tal. Só que eu não queria a suspensão, eu só queria que ele fosse educado com a pessoa, né? Porque a pessoa, e eu falei, pô, você está usando o teu serviço, então se tiver qualquer problema em relação a taxista, por exemplo, na minha clínica vai muito táxi, e a maioria são educados. Teve um dia o problema que a mulher não tinha troco,
ele deu uma mulher, acho que deu R$50, ele não tinha troco, aí ele falou assim, a mulher falou, eu vou trocar, eu vou ter que esperar a senhora trocar? Porra. Quer dizer, é uma deselegância. Ele mesmo devia ser para a senhora, só um minutinho, eu vou tentar trocar aqui na padaria, ou onde que a senhora não quer que esperar, eu não lhe cobro a volta, eu fico lhe esperando, já levo na volta, e a senhora acerta o troco. Tudo bem, ele ia perder meia hora lá, 10 minutos, ou ele falou, seu cachorro vai demorar muito? Ah, não, acho que hoje não está tão cheio, está cheio. Conversaria com a secretária, podia fazer um acordo. Ele foi deselegante, né? Ele não precisa ganhar em tudo na vida, ele foi deselegante. Aí a mulher chegou lá, meio alterada, falei, não, calma. Aí eu pedi para o enfermeiro na esquina trocar, trocou tal, mas a mulher foi alterada. A mulher anotou a placa dele, ou seja, de uma cooperativa. Lógico que eu não vou citar o nome, porque na cooperativa tem muito mais gente boa do que ruim. Mas existe uma auditoria lá e pega a suspensão, viu? Sim, pega a suspensão da placa sim. da placa, 3, 4 dias. Então, existe um rigor que talvez no Uber, por mais que a pessoa seja competente, como o Danilo falou... A vantagem João, do Uber, em termos de preço, está na ilegalidade. Essa que é a grande questão. essa é a frase do dia, né? Essa é a grande questão. Se eu quiser montar uma loja, como eu falei para vocês, com um aplicativo, fizer tudo mais, e não recolher os impostos, não fizer isso, não fizer aquilo, não contratar os funcionários legalmente, não fizer nada do que está sendo feito, aí eu vou ter um preço mais baixo. Se eu Só montar que uma é design, ilegal. se eu montar uma design... Imposto não é algo que você João, fala assim, eu quero ou não pagar. Não é, o nome é imposto, não é facultativo. Só uma questão. Se você montar um outro design no outro lado da rua e não pagar imposto nenhum, for assim, quanto que você acha que aumenta o seu faturamento? Ah, muito. Muito. Então. Hoje eu diria que meu grande sócio é o governo. Mas tem que pagar. Você não vai nunca numa loja minha, nunca você vai numa loja minha, sem ter a nota fiscal de entrada e nunca, em hipótese alguma, seu cupom fiscal, a sua nota fiscal. Isso se algum lugar, alguma vez não tiver isso, é mandado embora a menina na hora, não tem a menor condição, não há possibilidade. Então, assim, imposto é imposto. É duro. Eu brigo muito contra imposto, mas é imposto. A discussão tem que ir para outro nível, não para ficar na... Só para finalizar minha opinião sobre o Uber, acredito que o João, o Filete, quando a gente fala sobre a ilegalidade do Uber, não que a atividade é ilícita, sim. comparando com o tráfico de drogas, nada disso. Não. É ilícita, ilegal no que diz respeito à falta da observância de formalidades que deveriam ser estabelecidas, pagamento de impostos, de disse, contratação formal de funcionário. Que já existem. Não, né? é bom o Danilo explicar isso, porque aqui nós não somos a favor nem taxista nem do Uber, somos a favor dos dois da harmonia. E a gente procura fazer um comentário, às vezes, como consumidor, às vezes como aqui jurista. Ninguém está falando mal do Uber, são pessoas atenciosas, mas existe uma concorrência desleal que a gente, aqui no direito, vocês como dois advogados, no direito vocês estão... Eu sou um defensor ferrenho do desenvolvimento econômico, desde que a gente não passe por cima da legislação. E se quiser alterar a legislação, vamos alterar a legislação. Sim. O grande problema, quando a gente fala em legislação, autonomia dos municípios, é que você acaba vivenciando como estamos municípios com legislações diferentes. Então, uns permitem, outros proíbem, né, entre aspas, porque eu acho que a posição não é essa, permitir ou proibir, é regulamentar. Como regulamentar da melhor forma. Exatamente. A gente concorda. Proibir não nisso. tem como. E, infelizmente, as decisões são políticas. Não vou aqui citar exemplos, não vem o caso, mas a decisão acaba sendo política e aquela política do quando me aprouver, eu aprovo, quando não me aprouver, eu rejeito. Desculpem, mas isso, claro a gente sabe que, infelizmente, o nosso legislador, ele é muito influenciado. É populista. Ou por populismo, ou por questões realmente econômicas, de grupos. Quando interessa, então eu aprovo. Quando não interessa... Nós estamos vendo isso no Senado agora. E aí a gente corre atrás de uma justificativa. A questão é, eu tenho que aprovar ou eu tenho que rejeitar? O que é conveniente? Nós estamos vendo isso aqui no Senado agora, onde o Romário não definiu posição, onde tem 6 senadores que não definiram posição, pois eles já não estão aí estudando, mas eles estão vendo o que vai ser mais... Eu vou montar o Juber, o João Uber. Tá, João Uber é bom. Tá legalizado. Você vê como vai sair mais caro. Aí não vale a pena. Aí vai sair muito mais caro que o táxi, pode ter certeza. Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com Ação e Reação nessa quarta-feira ensolarada na Baixada Santista, dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, dia da infância e dia dos artistas. Artistas nós temos bastante no Brasil, né? Dia da infância nós também tem que ser preservado, agora artistas nós temos bastante artista e artista que é artista porque faz muita coisa, né, João? Bom, temos várias perguntas aqui no programa, né? Eu queria saber se tem, depois as fotos, se a gente vai passar hoje ou amanhã a foto do aniversário do Rosante, né? Não sei se tem as duas fotos, depois a gente passa. E também do alagamento, nós vamos discutir sobre os alagamentos em Santos, que é um tema... A dona Ivonete, um abraço para a dona Ivonete, ela que mora na Bahia de Abreu. Ela passou até o número, mas eu vou falar o número dela aqui para mostrar a veracidade. Obrigado, dona Ivonete da Silva Ferreira. E o seu Raimundo são fãs do programa aqui. Ela está falando que não confia no Uber. Ela e as filhas dela não pegam o Uber porque elas não têm confiança, porque não tem placa e tal. Já o João, de São Vicente da Ilha Porchá, fala que o Uber é modernidade. A Flaviana de São Vicente, eu não gosto do Uber, porque eu não sei quem está me carregando, né? E já o Ricardo fala que o Uber vai entrar de qualquer jeito.
Então você vê que nós tivemos 2 opiniões contra, 2 a favor, e eu estou aqui como o Danilo e como o João. Nós estamos querendo ver pela legalidade. Aqui ninguém é contra o Uber, nem contra os taxistas, nós somos a favor de tudo isso. Cabe uma reflexão também, né? Como está falando aqui o meu amigo Nelson, que os taxistas têm que refletir para melhorar, né? Ele está reclamando aqui que alguns taxistas, alguns são mal educados e também que cobram taxas excessivas quando passam de Santos para São Vicente. Tem isso aí, João? Quando vai de Santos para São Vicente, cobra uma taxinha a mais? Não vejo como... Dá para negociar com o taxista, o taxista aceita fazer uma... Na mesma região, mesmo tudo, né? Então, é que ele daí lá em São Vicente, ele não pode pegar Tem que ver o lado do motorista também. Mas ele lá, ele não pode. Ele cobra. Por que ele quer cobrar mais? Porque ele não pode voltar com alguém. Porque ele não pode voltar com alguém. Então, mas aí teria que fazer como uma região metropolitana. É isso que a gente fala. Tem que sair do papel. Tem que sair do papel a metropolização. Porque não adianta eu falar que é metropolitana. Olha, o Santos vai fazer um convênio com a Portuguesa e com o Jabaquara. Região ficta metropolitana deveria ser o nome. Então, mas não adianta ficção total. Amanhã você é presidente do Santos, eu sou da Portuguesa e ele é do Jabaquara. Aí o que acontece? Nós vamos fazer uma parceria. Mas a parceria que ninguém ajuda ninguém. Então a metropolização tinha que aceitar os taxistas da região. Vamos fazer uma interligação que um taxista, quando estiver em São Vicente, ele pode pegar um cliente lá, tal. Ele teria que fazer esse sistema. Porque então não é metropolização. Então vamos fazer. Tem umas lendas aqui em Santos. O Mesquita foi outro dia aqui e falou que tem várias regiões metropolitanas que ele trabalha com isso. Então não fala que é metropolização. É Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Nós somos amigos, mas somos concorrentes. No campo nós somos inimigos. Agora, se a gente é a região metropolitana, eu tenho que torcer para São Vicente estar bem, para Praga, nós temos que interligar as Aqui coisas, tem umas lendas urbanas, que é o túnel ligando Zona Leste na Noroeste, entrada da cidade, túnel ligando Santos ao Guarujá, ou ponte, ou qualquer coisa assim. Essas coisas todas, e a região metropolitana, é uma lenda. São lendas que se perpetuam e ficam décadas com essa história, muita gente ganhando dinheiro com essa lenda, mas para mim é tão crível quanto o Saci Pererê, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Região metropolitana aqui é ruim, viu? Porque foi a primeira região metropolitana sem ser capital no Brasil. E até hoje, de fato, o que aconteceu de fato, se alguém souber de algum ato, estou em 2, hein? Um ato concreto que beneficiou a população por ser região metropolitana, eu estou a fim de escutar porque eu nunca escutei. Danilo, essa questão, se puder passar as fotos aqui do... O João acabou roubando a minha fala, é lenda urbana. Região metropolitana é lenda urbana, é ficção. Até quero agradecer aqui, sem citar nomes, mas o autor do livro sabe. Recentemente ele é da área do direito administrativo, professor há muitos anos, ele lançou um livro sobre regiões metropolitanas, então realmente é uma boa obra de ficção, porque infelizmente não sai do papel. Com todo o meu respeito às pessoas envolvidas nesse trabalho, a gente não vê na prática. Nada. Numa cidade portuária, com o maior porto da América Latina, a gente ainda tem problemas muito sérios com a questão da logística. Eu não estou nem aqui mencionando aqueles casos fatídicos, recém-ocorridos, até porque fatalidades, infelizmente, acontecem. Eu me pego na questão do dia a dia, da rotina mesmo. Do transporte, do deslocamento, né? O quanto do que lixo, gente, por exemplo. Do lixo, né? Da infraestrutura, da saúde, da escola. Outro dia eu estava comentando com os alunos, viu, João? Eu acabei sem querer, durante a aula de Direito Tributário, bolando uma tese. Né? A taxa de coleta de lixo, ela tem como fato gerador um serviço público que pode ser terceirizado para iniciativa privada ou não, terceirizado no sentido aqui não técnico, né? Ele é transferido ou não, essa coleta, né? Ela é transferida ou não para a iniciativa privada, exemplo do que acontece com a Terracom, em alguns municípios aqui, e a taxa, ela tem que ser paga independentemente do uso ou não desse serviço, ou seja, ainda que você porventura não produza lixo, que é praticamente impossível, mas vamos lá, você não produz lixo ou você enterra o lixo no seu quintal e você não faz uso desse serviço, pelo fato de ele estar à sua disposição, ser um serviço potencial, você tem que pagar. A minha pergunta é, por exemplo, em São Vicente, onde esse serviço não ficou disponível por muitos meses, eu consigo afastar? Uma vez, então, que o fato gerador não ocorreu? Mas você paga pelo IPTU, como é que você vai desmembrar isso? Então, não dá para desmembrar. Não dá para desmembrar, não dá para fazer uma cartinha, o contribuinte pode fazer uma cartinha, olha, compensa, já que eu já paguei, já que eu já paguei. Na verdade, doutor Danilo, na verdade é um crime contra a saúde pública. Isso. É um crime contra a saúde pública o que acontece hoje
Em algumas regiões, mais notadamente São Vicente, por causa dessa questão do não recolhimento do lixo. Esse foi o exemplo que me ocorreu. Há uma questão tributária, sem dúvida. Mas acho que o advogado da prefeitura também, o advogado vai falar assim, não recolheu por 7 dias, mas depois recolheu tudo. Era mais um crime de saúde pública. Porque depois vai falar assim, olha, veja bem, eu tinha... Um dia eu vou recolher. Eu tinha 10 Mas como é que é pago isso? No IPTU. Não, mas digo, como é que é calculado? É por dia, é por volume? E aí eu fraciono esse volume por dias? Porque o serviço não ficou à disposição. Não ficou à disposição. Aí é mais um problema de saúde pública, porque ele vai falar assim, tinha um saco, você põe um saco e põe 7. E depois eu fiquei fazendo uma maratona lá e recolhi os 7. Ele pode falar que o serviço foi executado não tem hábil. Ou seja, um dia eu vou recolher. Um dia eu vou recolher. É uma outra discussão também, onde vai, né? Mas, ontem o contador Gabriel Jacinto veio aqui no programa, um programa bacana, e nós discutimos sobre lixo na região metropolitana. Então ele trouxe uns incineradores modernos, que você, como aquele que tem em Barcelona, que tem na praia de Barcelona, que você coloca o lixo e tem os catadores para fazer a separação, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda não separam o lixo, né? Então, faz a separação do que pode ser aproveitado e no resíduo final vai para adubo, ou para fazer plástico e energia também. Então é o gerador. E esse gerador esse incinerador que ele colocou, essa usina, né, de lixo, para acabar com o sítio das Neves, que já está lotado, tem pessoas que mandam lixo aqui, prefeituras que mandam para Mauá. E tem aí o Mongaguá, se não me engano, vai para Mauá. Então, imagina o custo disso por quilômetro, a poluição que gera só o caminhão. São 14 toneladas de lixo por caminhão, o desgaste do caminhão. Não, foi tudo falado ontem. E aí tinha um gerador que ele falou que cada pessoa consome uma média de 1 kg lixo por dia, né? Produz 1 quilo, não é consome, produz. E aí, isso aí dá para 1.800.000 habitantes, né? 1.800.000. E aí falou, bom, então é a população da região da metropolitana toda. E aí, com o tempo, as pessoas vão aprender a reciclar o lixo, faz uma campanha nas escolas para diminuir essa quantidade de lixo, para na temporada a gente conseguir atender. Muito bacana o programa de ontem, passou como é feito na Alemanha e passou uma experimental em São Paulo para 300.000 pessoas, que já existe em São Paulo uma experimental. Aproveitando essa questão, Filete, que o doutor Danilo colocou agora perfeitamente, estava lendo um dos últimos vídeos do José Afonso da Silva, que é um grande constitucionalista, e ele falava essa questão do tributo em relação ao direito do consumidor. Exatamente o que você está colocando, essa questão de tributo e consumo, porque você acaba tendo uma questão de consumo, que é uma coisa muito discutível no direito administrativo, né? E tributário também, mas ele começa a fazer um link de uma coisa com a outra, e o velhinho lá é fogo, né? Ele tem um conhecimento... Mas aí você vai estar também nas bitributações que nós pagamos aqui, Não, é o direito da pessoa que está tendo serviço prestado. Então, mas aí, sem entrar nessa, né, como ele falou do lixo, tem como a bitributação também. Você pagar um lixo e pagar um lixo séptico, já que... Não, mas daí são coisas separadas, né? Não diria que é bi, porque é uma coisa, é um tipo de serviço bem diferente do outro, a destinação dele. Mas às vezes o cara tem um consultório pequenininho, ele não consome muito lixo. Meu pai foi dentista, eu sei que a dificuldade é grande, ali a caixinha tem que ter certa. Isso, eu sei a dificuldade do negócio. Às vezes o cara tem um consultório e o lixo dele é quase... pequeno, mínimo. Então ele paga caro. Ele paga o lixo e ainda paga o lixo séptico. Não digo no hospital veterinário, no hospital humano, tudo isso. Acho que a gente produz 2 tipos de lixo, né? 3. O reciclado, que a gente separa na minha clínica, papelão e tal. Eu separo toda essa parte. O reciclado, né? Eu faço separar o reciclado, o lixo comum, e temos aí o lixo também, a parte de órgãos, né? A parte de a minha produção de lixo na loja é mínima. Porque toda a parte de papel, papelão, metal, muitas caixas por todos os dias, é tudo separado e encaminhado. Tu encaminha ou tu põe na rua no dia certo? Não, encaminho. Tem um rapaz que vai lá coletar, com um carro para coletar, cada 2 dias vai lá coletar, é separado todo o lixo. Só é mínimo a quantidade de lixo que a gente produz. Depois a gente vai para reciclagem, a gente não mistura uma coisa com a outra. Por exemplo, um dentista que ele trabalha num consultório, ele vai lá, trabalha, usa o banheiro e tal, mas qual o lixo que ele produz? É mínimo, ele paga uma taxa de lixo e paga o lixo mas séptico, aí é o que o doutor Vino colocou, é a disposição. Ele pode produzir mais lixo, por exemplo, e ninguém vai cobrar mais por isso para ele. Com certeza. Vamos falar dos nossos apoiadores aqui? Um abraço pro pessoal do Ozan, né? Ozan, 32 28 8.000. Ozan, quando você mais precisa, a Ozan estará com você, quando você mais precisar, né? A Ozan vai estar com você, www.ozan.com.br. Falar com o Fábio Garibe e
Plano de Assistência Familiar Ozan. Faça como Augusto escapou de casa, colocou Ozan para todos os funcionários aqui da TV Com. E também vamos falar do Boqueirão Express Grill. Boqueirão, agora hora do almoço, o João que vai pagar o almoço hoje para o professor dele, Danilo, e para o Filete aqui, né? O João que apostou comigo, hein? Que até o final do governo Alckmin, o VLT não vai estar funcionando na primeira fase. Praia, tá gravado, hein? Então. Eu quero ver o VLT na Ponta da Praia, hein, Filete? Não, é lá no... Você falou Ponta da Praia. Tá lá gravado. É lá no Conselho Rodrigo Zalf. Ele vai vir eu vou ganhar um jantar com o Filete lá na... Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Mandar um abraço pro Nelson e o Paulo, que são os proprietários. Alimentação maravilhosa para você comer de segunda a segunda lá. Já foi lá no Boqueirão, Danilo? Com certeza, eu como leciono ali perto, invariavelmente vou até lá. Tá no Unisanta? Não, isso, na Unisanta. Na Unisanta, tá certo. E tu já comeu lá também, Muitas João? vezes. Tá certo. O João apostou comigo que a primeira fase do VLT não ia ficar pronta até o final do governo Alckmin. Tá na Bernardino, tá encalhado, tá de São Vicente e Bernardino. Eu pensei que ele ia falar no final do governo do Paulo, mas ele me deu essa colher de chá do Alckmin. Até lá, porque não tem rota para da praia. Tem rota só até a Conselho Rodrigo Zalf. Mas tudo bem, vamos ver onde chega lá. Mas do jeito que tá, vamos ver se termina, Filete. Bom, nós temos aí as fotos do Frei Rosântio, né? O Frei Rosântio não envelhece nunca. Nós teve o aniversário dele lá, ó, a foto aqui do Rosântio com a Dona Isilda, entendeu? O pessoal aqui que ajuda a fazer a missa aqui da sexta-feira, né, que é gravada na sexta-feira para o domingo, Frei Rosântio, existe uma substância, deixa essa foto aí, existe uma substância que se chama Chung, né, que estão estudando os americanos, canadenses, que é uma substância que as pessoas têm no rim. O João pode ter mais Chung que o Filete pode ter mais Chung que o Danilo, e o Chung é uma substância que as pessoas não têm problemas renais. Então, hoje em dia, um problema de gato, cachorro, problemas de pessoas de idade é lesão renal, né? Você tem um problema, depois começa muito remédio, ataca os rins, né? E o rim perde a sua capacidade de filtrante, não é infecção, tá? E descobriram que tem uma substância que se chama Chung, né? Que foi o nome dado, que quem tem mais Chung não tem problema renal, então vive mais, porque se você não tem problema renal, com certeza também você tem uma facilitação cardiológica, porque o rim está intimamente ligado com o coração. Não quer dizer que você não possa morrer de um problema cardíaco, é evidente, mas se você tem o rim forte e o coração ajuda bem essa parte da circulação e tal. Então, descobriu isso. Então, o Rosântio deve ter Chung em excesso, né? Porque ele faz aquele filme do Brad Pitt, que começou velho e vai... Porque está cada vez mais novo o Rosântio, né? Entendendo se ia chegar, filho. Estou tentando entender onde você ia chegar. Não, agora o Rosântio aqui na expectativa, né? Onde ele vai chegar com o deve ser muito chunte, porque cada vez ele está mais novo, pô. O homem não envelhece. Então, parabéns a ele, né? Tiveram muitas pessoas, muitos políticos, muitas autoridades lá para parabenizar o Rosântio. Foi um evento em frente ao Valongo ali, né? E todo mundo cada um levou os doces, a mulherada levou os doces, salgadinhos. Segunda-feira agora a TV Com teve lá e conferiu também, né? Manda um abraço pro Padre Chiquinho, que está sempre vendo o programa também, o prefeito, né? O subprefeito do Marapé, né? O Padre Chiquinho, que é uma pessoa maravilhosa, né? Tal. Também o Toninho do Coração de Jesus, que vê o programa aqui, né? E a gente está parabenizando todas as pessoas que trabalham com as religiões, aí das mais diferentes religiões. Tivemos outro dia um programa aqui com um indiano que falou da religião dele e tal, então a gente é muito bacana essa congregação como existe no Dia da Ação do Coração, né, onde tinham 21 líderes religiosos, né, católico, Testemunho de Jeová, enfim, todas as religiões juntos ali, entrelaçadas, podendo extrair o melhor, né. Também eu queria, tem aí a questão das ressacas, Danilo, hoje em dia está complicado, né, Defesa Civil do Estado terá plano contra ressacas. Muitos também, agora em época de eleitoral, né, João, acusam a prefeitura. Outros acusam a falta de planejamento. Outros falam que são fenômenos naturais. Outros falam que, por exemplo, isso aqui foi... Outros falam que, por exemplo, o vento veio de São Vicente para cá e não tem jeito, né? Outros já falam, por exemplo, esse aí é o edifício Enseada, né? Edifício Enseada ali, então. A garagem do Vasco ficou alagada, né? E a gente sabe que essa água do mar, ele estraga os carros, né? Acaba o carro. Então, quem é responsável? Por exemplo, eu sou morador desse prédio aí, eu não sou morador, mas estou dando um exemplo. O morador desse prédio, ele pode pedir uma indenização para o prédio?
O cara que estava na festa das noivas lá no Vasco, ele pode pedir uma indenização para o Vasco da Gama? A seguradora vai pagar esses casos de acidentes naturais? Tem que estar no contrato da seguradora que ela vai pagar? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, quem tem um seguro, está tranquilo ou não está tranquilo? Existem vários tipos de seguro e entre eles existem, por exemplo, cláusulas. O Vasco da Gama é responsável? Esses prédios deveriam ter comportas? Quer dizer, várias perguntas. A prefeitura é responsável? Então eu queria que o João começasse a falar da sua opinião, Aí João. são várias coisas diferentes. Por exemplo, se o Vasco da Gama é responsável, do meu ponto de vista, ele infelizmente vai ser responsável porque tem a questão das empresas, a responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele disponibilizou uma garagem, um estacionamento, e isso é um fator. Ninguém tem nada contra o Vasco. Não, é a lei. Né? Estou falando legalmente, não estou dizendo a favor ou contra. A prefeitura tem responsabilidade, por um certo ponto tem, que ela tem que verificar toda a situação, os leitos carroçáveis são da prefeitura. Mas era previsível? Então, aí desastres naturais, vai entrar no fator do desastre natural. Então ela tem uma certa responsabilidade, alguns vão entender que tem, porque ela é responsável por aquela região, e ali houve apesar de ter a responsabilidade seria objetiva também, alguns vão entender que a prefeitura tem responsabilidade objetiva, outros vão entender que não, há uma divisão muito grande em relação a isso, que não, ali foi um fato natural, houve uma ressaca grande que juntou vários fatores, e houve um vento muito forte, maré alta, ondas altas, e aconteceu, tanto é que na Ilha das Palmas, que não está aqui na ponta da praia, mas precisa ter um resguardo do governo federal, porque aquela área de marinha, aquela parte, tem uma área grande de marinha, tem um resguardo, tem uma responsabilidade de você ter uma prevenção contra o desastre natural. Então quem paga o laudeme pode entrar contra o teoricamente também vai ser muito difícil, mas aí já é IFTEUS, aí é aluguel, complica mais ainda, é uma forma mais complicada ainda. Mas existe a possibilidade de a pessoa colocar contra todos? Contra o seguro, não vejo problema, eu acho que é bem mais tranquilo que o seguro provavelmente vai pagar, a não sei que você entre num alagamento de propósito, você o segura para seguridade, você tem que colocar a empresa para pelo risco. Isso, né? Exatamente. Todas as seguradoras, ela tem uma equipe aquele cara que passou com o carro ali. Isso. Você diz, o cara pode ter um carrinho velho lá e jogar o carro lá no Vasco e falar, aconteceu. Não, por exemplo, né? O cara tá passando ali, aquele cara que filmou, ele filmou com um carro alto. Mas se esse carro dele, por exemplo, parasse ali e fosse levado, ele viu que não dava podendo e iria assumir o risco. Agora, você teria que fazer uma ré lá no Internacional e dar a volta, é isso, lá João? Na rua. Ele teria que pegar o Internacional, viu que não dava para passar, dava uma ré, pegar uma contramão ali. Há uma questão da culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, se ele poderia ter dado uma volta e não deu, quis arriscar, ele é culpado. Sim, é uma possibilidade muito grande o seguro não pagar e é legal. Olha, não, ele via que ele não era possível passar e foi passar. Então, aí é outra história. Então, quer dizer, cada caso vai ser um caso. Do meu ponto de vista, é muito subjetivo cada um dos detalhes. O cara parou o carro no meio da rua, estava tudo em ordem ali, e de repente aconteceu uma reviravolta no mar, aí já é outra história. De qualquer forma, eu acho que vai ter uns Ponta da Praia Novos Tempos muito mais rápido do que o Zona Noroeste Novos Tempos. Porque ali, quando acontece alguma coisa, é tanto alagamento na Zona Noroeste, ninguém toma providência nenhuma, mas quando é ponto da praia, todo mundo se move. Porque a Zona Noroeste o pessoal esquece. E ali há também esses alagamentos. Mas é muito mais difícil de resolver e está muito mais tempo o problema, né? Bom. Não sei se é muito mais difícil de resolver, não. Tem que ter estudo, Não, mas já foi muito mais dinheiro para lá e sumiu e não funcionou nada. Agora, pode ter certeza que da ponta da praia... Não fala que sumiu o dinheiro, João? Ou foi o estudo errado? Filete, você pense como você quiser. Agora, aqui eu não consegui ver obra nenhuma lá e a população não viu o resultado, isso não viu. Se sumiu, já não sei. Com relação às ressacas... Acho João tá bravo, falou que sumiu. Vocês foram muito felizes quando falaram que as situações precisam ser pontuadas. O que me preocupa quando eu assisto as reportagens e leio as chamadas na internet e nos jornais, né? É que colocam tudo numa vala comum, e não é bem assim. Eu tenho a relação jurídica do consumidor com a empresa, como o exemplo do Vasco da Gama, que eu preciso verificar, né, João? Inclusive, até se existe um CNAE, um Cadastro Nacional de Atividade, para saber se essa atividade se enquadra nos casos de responsabilidade objetiva. Aí eu tenho a relação do administrado com a administração pública, a Prefeitura e União, onde a teoria ela é da responsabilidade objetiva, porém não é do risco integral. Eu tenho as excludentes de responsabilidade. Como, por exemplo... A força maior, nesse caso, é uma delas.
Foi aquilo que o Filete perguntou. É previsível? Então tem que indenizar? Porém, é incontrolável. Num primeiro momento. Qual é o passo seguinte? Tudo bem, é incontrolável. Mas acontece reiteradamente? Com que habitualidade? Eu consigo determinar num período do ano qual é o acontecimento possível e quais as proporções? Qual a força que acontece? Qual a força? Um exemplo rápido aqui. Em abril já tinha tido uma, né? Em abril já tinha tido uma não tão forte, né? Um exemplo rápido. Responsabilidade objetiva do poder público pela segurança pública, no caso o Estado. Então tem um ônibus que transportava pessoas e num determinado dia, num determinado ponto do trajeto, essas pessoas foram assaltadas. Elas têm direito a uma indenização do Estado? Não, porque o Estado não consegue estar presente em todos os momentos, em todos os lugares. Porém, se isso se repete uma vez por semana, muito parecido com o sistema Anchieta Imigrantes. Tem que responsabilizar, claro. Porque é sabido. E por mais que você não controle, você deveria tomar medidas. Você quer dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento do telespectador, é que o primeiro que tomou pedrada lá, não vou falar em morte, foi uma eventualidade, mas agora está toda hora tomando uma pedrada em carro e tal. Fala, o Estado não está conseguindo. Ali já vejo como está no objetivo da Ecovias. Sim, nesse caso sim, da concessionária. Ele falou. E encerrando o meu raciocínio, evidentemente, eu me sensibilizo com essas pessoas que tiveram prejuízos. Claro. Só que a gente também não pode ser hipócrita, porque numa eventual indenização pelo município ou pela União, sai do nosso bolso do contribuinte. Né? E eu falei me sensibilizo, porque se eu tivesse falado me solidarizo, eu estaria mentindo, porque eu não fui até lá ajudar ninguém. Então tem muita gente que fala que se solidariza, mas solidarizar é ir lá, é se descapitalizar e colaborar. Então eu me sensibilizo, porque realmente eu não gostaria de estar na pele de nenhum desses moradores que tiverem prejuízo. Agora, não tem como ajudar também, né, Danilo? A gente tem que analisar... Se o carro tá numa garagem, você vai fazer o quê? Tem que analisar... Já entrou de água no carro, você vai puxar com guincho? Não adianta, né? E, Filete, só para encerrar, tem que analisar com muita calma o tipo de relação. Com quem a relação é com a empresa? A empresa que ofereceu o estacionamento, aí no caso do estacionamento a responsabilidade objetiva, enfim, com o poder público, tem a teoria da imprevisão. Mas isso já vem acontecendo reiteradamente. O fato de ter acontecido em abril já é o suficiente, e não fazendo a defesa do poder público, mas antevendo as defesas que o poder público usa em juízo. E terminando, Filete, eu sei que você ainda vai encerrar, mas eu queria registrar, antes que eu esqueça, um abraço para o nosso amigo jornalista Guto Brito, né, que participa aqui do programa, né, que apresenta o TV Com Debate, porque eu estou devendo um café para ele. Então fica aqui o meu pedido de desculpas. Então a gente pode fazer o seguinte, Guto, a gente aproveita que o João vai pagar o almoço lá no Boqueirão Grill, estendo o convite a você também. Vamos estender, porque o Filete vai pagar uma churrascada no final do ano, aí do ano que vem, e vai pagar para todo mundo. Ótimo, então estende... governador, me ajuda aí. Vamos chegar lá com o VLT lá na... Terminar o VLT, vamos ver. Vou terminar o VLT lá na Conselheiro Rodrigues Alves ali, para poder ganhar essa aposta, né? Ainda tem 1 ano e meio pela frente. Bom, obrigado, Danilo, obrigado, João. Obrigado a todos. Obrigado a parte, um dia maravilhoso para vocês todos, que vocês merecem. Aguardo vocês na reprise às 11 horas e à meia-noite e meia. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação.